E aí, bom? Vocês estão bom? Eu tô bom. Eu tô bom. Saiu uma notícia aí que, olha, tô bom. Se você ainda não sabe, compra o Jornal do Dia. Não compra o Jornal de ontem, não. Compra o Jornal do Dia, de hoje. Você vai ficar sabendo uma notícia muito boa. Pois bem, cortando o assunto, né, para não inspirar soberba, né, para não demonstrar a falta de humildade, vamos para o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é como ler esse queridão aqui, ó. Como ler. Já mostrei isso lá atrás no canal e qualquer pessoa que coloca os olhos vê. O bicho é um bitelo. Ele é gigante, ele é grande. Nos vários sentidos da frase, ele é muito grande. E, bem, é importante às vezes ter um mapa para caminhar num planeta tão grande que nem isso daqui. E a ideia desse vídeo surge porque eu estava olhando meu livro de Concórdia, sim, às vezes eu faço isso, né? Acho bom fazê-lo e acabo fazendo. E percebi que eu tenho um post-it aqui no, no sumário, que é um post-it que eu escrevi exatamente para me ajudar a responder essa pergunta a pessoas que me fazem essa pergunta. Porque, bem, eu tenho uma boa memória para algumas coisas, mas para isso em específico ela não é tão boa, né? Eu acabo me esquecendo de indicar. Bem, é literalmente isso. Não tem muito para quem enrolar, apesar dessa introdução. Compre o jornal de hoje. É o de hoje, viu? Que tem que comprar. Não compre o de ontem, não. O de hoje tem notícia boa lá. Pelo menos se você é do mesmo pedaço de terra que eu. Se você é meu vizinho de cerca, aí tem notícia boa. Enfim, vamos lá. Como é essa brincadeira aqui? Acho que a primeira partida é primeiro entender o que você está lendo, certo? E aí a gente tira algumas coisas já da frente. Primeiro, isso daqui não é inspirado, isso daqui não é infalível, isso daqui não é inerrante. Não significa que está escrito aqui é uma porcaria, tem erros teológicos, é grosseiro, é ceboso. Não, só significa que você não pode confundir isto daqui com isto daqui, certo? São coisas diferentes, né? Isto daqui tenta compilar, expor, demonstrar o que está ensinado aqui, mas somente aquilo ali possui a capacidade de ser inerrante, infalível e tal e tal e tal. Isso daqui, né, acontece de não ser. Então vamos primeiro tirar este elefante da sala, né? O pessoal está fazendo a afirmação de que é e não é. No vídeo anterior eu já expliquei o porquê, você pode ler, mas ouvir, na verdade, assistir, mas deveria ser óbvio dizer que não é, mas enfim, às vezes tem que se dizer o óbvio também, né? Então, perfeito. Isso daqui é uma coisa, isto daqui é outra coisa. Perfeito. Outra coisa importante na mesma toada. Vão ter passagens aqui dentro que são complicadas, que são difíceis da gente explicar, que possuem suas características daquele tempo e que a gente pode não conseguir ornar, talvez, com que aquilo que a gente julgue ser a melhor ética, a melhor moral, os melhores pressupostos sociais para o nosso tempo. E tá tudo bem, certo? Ele não é infalível. Então ele pode ter alguns vícios do seu tempo, ele pode ter algumas coisas que são estranhas para o nosso tempo. Está tudo bem. Isso daqui é a palavra de Deus. Então existe algo ali que nós podemos compreender que parece estranho, parece esquisito, parece equivocado, mas não é. Perfeito? Então assim, calma, vai ler algumas coisas aqui, né? Estão datadas no século XVI e que fala, poxa vida. Agora, não é nada de nível teológico ou dogmático, não é nada de nível de afirmação acerca do texto bíblico. São coisas mais de situações sociais que estão sendo vividas, determinados apelidos carinhosos, se é o caso, esse tipo de coisa. Então, acontece. Você não tem que se preocupar e ficar, meu Deus do céu, estou tendo uma crise de fé por causa disso. Não, calma. É só um livro do século XVI que não contém erros, pelo menos na sua exposição do dogma, para quem é luterano, mas que não é inerrante. Então, pode ter essas suas particularidades. Pois bem, mais um ponto que deve ser adicionado, mas aí é hermenêutica comum. Esse texto foi escrito em determinado momento, em determinadas circunstâncias e situações, respondendo a problemas, circunstâncias e situações do seu tempo, mas que ocorre de se falar sobre coisas que são eternas e que, bem,
acabam acontecendo na igreja de todos os tempos. É por isso que ele é atual. Mas, ao mesmo tempo, a hermenêutica decente de um texto como esse é privilegiar o que queria ser respondido e dito naquele momento histórico. Se isso se repete aos nossos dias ou pode ter uma aplicação contemporânea, perfeito. Mas este é um texto do século XVI e que responde a questões deste século. Tirados não apenas o elefante, mas o zoológico inteiro da frente, vamos lá aquilo que eu, entre aspas, recomendaria, mas que na verdade é fruto de ouvir conselhos de vários pastores, incluindo meu pastor local, o reverendo Leonério Faller, e também outros pastores luteranos e teólogos pela internet e pelo mundo de meu Deus e com quem eu tive a oportunidade de conversar. Pois bem, o vídeo nada mais é do que transformar algumas respostas que eu dou no WhatsApp algumas vezes anualmente, que é basicamente o que está escrito neste post-it aqui. Pois bem, minha primeira recomendação para começar é começar com os símbolos ecumênicos. Acho que eu ia falar do catecismo menor, mas não. A base inicial da teologia luterana é a teologia cristã, veja você. A teologia de todos os tempos, a teologia católica, veja só que termo complicado, não é mesmo? E ela se baseia especificamente em 3 símbolos, nos 3 credos. O credo dos apóstolos, o credo niceno e o credo atanasiano. E eles dão início ao nosso livro de concórdia. Então é muito importante que você leia-os, estude-os, compreenda-os. Eles, somente eles, já dão uma boa dor de cabeça para quem quiser aí se aprofundar nos estudos. Então, no segundo, nós chegamos ao Catecismo Menor de Lutero. O Catecismo Menor de Lutero vai dar a nossa largada naquilo que vem a ser a fé luterana confessional. Lutero vai falar sobre o Pai Nosso, os 10 mandamentos, o credo, ceia, batismo e também tem confissão e absolvição, que é um adicional posterior, mas você vai ver, vai ser explicado bem nas notas. Aliás, é importante que ele o seja para explicar uma coisa muito importante. É importantíssimo que você leia introduções, prefácios e notas. Elas não estão no texto por pura diversão. Elas estão ali exatamente para lhe ajudar a fazer aquilo lá que eu disse. É um texto do século XVI, então ele tem propriedades do século XVI e daquele contexto. Eles lhe ajudam a entender o motivo original do texto e, quem sabe, entender contextos que se assemelham com os nossos e trazer interpretações contemporâneas. Veja só que coisa boa. Então ali eles estão para lhe ajudar, não estão para lhe atrapalhar. Aliás, algo que eu deveria ter dito lá no início. Quando você olha tanto de comentário, tanto de nota, tanto de prefácio, tanto de você fala, vou terminar nunca. Está tudo bem. A não ser que você tenha a ideia de deixar de ser luterano na semana que vem, isso daqui vai lhe acompanhar pelos próximos 50, 60, 70 anos, a depender da sua idade, você que está assistindo esse vídeo. Então tá tudo bem e devagar, porque você vai vir aqui e vai voltar aqui, retornar e ler e reler uma porção de vezes. Então está tudo bem não correr, está tudo bem fazer a coisa bonitinho todas as vezes que se aproximar do texto. Então sim, leia introduções, leia prefácios, leia as notas explicativas, leia as notas de tradução, tudo isso é muito valioso. Entretanto, você decidiu que da primeira vez você quer passar por aqui, você quer passar correndo, você quer cumprir o checklist de ler o livro de concórdia. Pois bem, se de todos os textos você não quiser ler prefácio, não quiser ler introdução, não quiser ler nota, eu obrigo que você leia pelo menos o prefácio do Catecismo Menor. O prefácio do Catecismo Menor, por si mesmo, já é um baita documento de Lutero. Ele é um documento que eu diria essencial. Ele deveria ser obrigatório. Ele deveria ser tão obrigatório como o catecismo em si. Lutero está falando o porquê dele escrever o Catecismo Menor, que é uma ajuda hermenêutica aqui, mas é impressionante como diversas coisas que estão estourando a mente de Lutero naquele momento são muito comuns ainda hoje em dia. Então, assim, leiam o prefácio do Catecismo Menor. Não passem dessa parte. Leiam o prefácio do Catecismo Menor e vão para o Catecismo Menor. Pois bem, a segunda leitura depois dos credos ecumênicos, aí falando de documentos essencialmente evangélicos da Reforma Luterana, nós temos o Catecismo Maior. O Catecismo Maior que é essa ampliação do que fora discutido no Catecismo Menor. Ele vai tratar dos mesmos temas, mas com enfoque em, inclusive, preparar pessoas para ensinar o Catecismo Menor. Veja só, coisa interessante. Você já daí já pode ser uma pessoa que pode compartilhar a sua fé com um pouquinho mais de capacidade. Veja só, coisa importante.
Então, leia-se o Catecismo Menor, não pule o prefácio do Catecismo Menor, leia o Catecismo Menor e leia logo o Catecismo Maior. Luiz, e depois disso, sigo para onde? Pois bem, depois disso você vai ler a Confissão de Augsburgo. Se você está com essa nova versão, que aliás, mais um adicional, você não precisa, você já não deveria, mas hoje em dia você não precisa mais optar por formas, digamos, não necessariamente das mais corretas, de acordo com o mandamento de não furtarás, certo? Hoje em dia você pode ter acesso ao documento inteiro por meio do aplicativo da igreja, IELB+. Lá tem o livro interativo, o livro de concórdia inteiro, interativo, na palma da sua mão. Então, assim, não tem mais por que se utilizar de meios não tão legais assim para possuir o arquivo, caso você, assim como eu, seja duro. Pois bem, você vai ler a Confissão de Augsburgo. E essa edição e outras tantas edições trazem várias traduções. A tradição alemã, a tradução latina, algumas diferenças que há entre determinadas traduções. Eu focaria no texto principal inicialmente. Na volta você pode ler os outros, mas comece lendo o texto principal destacado, já é um bom caminho. Depois disso, é interessante ler a apologia. Então, assim, da mesma forma que o Catecismo Menor explica, o Catecismo Maior vai reexplicar coisas, dando ainda mais ênfase, respondendo questões que podem surgir, a Confissão de Augsburgo vai definir o dogma e a apologia vai responder a questões que foram feitas a esse documento. Questões reais, feitas por teólogos católicos da apresentação da Confissão de Augsburgo. Ou seja, um documento muito interessante de você ter ali o seu domínio. Após isso, eu recomendo a leitura do Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa. Seguimos aqui numa trilogia da obra de Philippe Melanchthon, e aqui é um texto tratando especificamente sobre aquilo que o seu tio diz. E aí, o que a gente faz com o Papa, certo? Porque, bem, aconteceu-se a reforma luterana, a gente não está mais necessariamente ligado a Roma, deu uma doideira, Lutero foi excomungado, a Confissão de Augsburgo não foi lá muito bem aceita. O que a gente faz agora com a questão do Papa? Pois bem, o Tratado sobre o Poder e Primado do Papa serve para isso. Após essa leitura, certo? Após essa leitura, acho importante a gente ir para fechar a trinca de Lutero, que são os artigos de Smalcalde. Os artigos de Smalcalde são o escrito em forma de confissão do próprio Lutero. Ele já muito mais velho, ele já muito mais, vamos dizer assim, experiente. Então, é um trabalho bem maduro, teológico, dogmático mesmo de Lutero, e a gente já vai chegar a ele já conhecendo toda uma carga anterior de disputas, de textos, de termos, então a gente chega muito mais preparado para o que parece mais curto, mais resumido, mas que, se lido da forma correta, você compreende a grandiosidade desse texto. Então, por isso eu colocaria ele antes de chegarmos ao que dá ao nome ao livro inteiro, ou seja, a Fórmula de Concórdia, que dá nome ao livro de Concórdia. Mas antes disso, eu acho importante a gente voltar lá para o começo, pelo menos nessa edição, é o primeiro texto destacado, que é o prefácio ao livro de Concórdia. Aqui vai ser explicado o porquê da formação da Fórmula de Concórdia, depois do agrupamento de todos esses textos confessionais no livro de Concórdia. Vai ser dado um detalhe maior sobre os adversários que vão ser expostos aqui, e como houve toda uma disputa pela tomada do luteranismo de diversos grupos, e como foi a resistência para isso. Aí também a gente conhece os principais escritores da Fórmula de Concórdia, as principais pessoas que apoiaram, financiaram, cuidaram para que fosse possível a produção desse volume chamado Livro de Concórdia, a importância da Confissão de Augsburgo até aquele momento e a posteridade, os catecismos, etc. É muito importante. Ele vai fazer um apanhadão geral para que você chegue à Fórmula de Concórdia sabendo o porquê da necessidade daquela defesa tão delicada, tão dedicada, tão organizada, tão minuciosa dos temas que ali estarão. E então, por fim, para terminar, a gente vai para a Fórmula de Concórdia. Tanto no seu epítome, que é uma forma mais curta, como a declaração sólida, que aí sim é realmente destrinchado. Existem textos ali que parecem disputas escolásticas, então é uma coisa mais densa, é uma coisa que vai tratar os argumentos de forma fatiada, que vai propor soluções e respostas para argumentos e pedaços de argumentos. Então, é importante ter uma carga anterior. Então, a Fórmula de Concórdia começa pela epítome, mais resumida, e vai para a declaração sólida, que aí sim é punk rock. Luiz, depois que eu fiz isso tudo, o que eu faço? Bem,
Aí você lê de novo, porque você vai fazer isso pelo resto da sua vida, se você quiser, é claro, entender melhor da confessionalidade luterana. Pois bem, é isso. Espero que seja um vídeo útil para qualquer pessoa que chegue até aqui. Caso em algum momento você queira retomar o conteúdo desse vídeo sem os meus gracejos, você pode pular até essa parte agora, ó. Vou estar balançando a mãozinha para você vir aqui. Pois bem, você lê os credos ecumênicos, os 3 símbolos ecumênicos, catecismo menor, catecismo maior, a Confissão de Augsburgo, sua apologia, o Tratado sobre o Poder Primado do Papa. Os artigos de Smalcald e de Lutero, fechamos a galera, certo? O prefácio do livro de Concórdia e a forma de Concórdia, a epítome e a declaração sólida. É assim que eu caminharia pelo livro de Concórdia. Valeu? É isso. Então espero que todos estejam felizes, como eu estou, como o pessoal da minha terrinha está, como a galera que aqui do cercado está muito feliz. E é isso. Comprem o Jornal do Dia, não comprem o de ontem, tem notícia boa lá. Beijão, abração, até mais, é nóis.